Sobre o regime autocrático liberal, podemos dizer que eles foram uma ponte na passagem do século XIX para o século XX, para o surgimento das primeiras democracias chamadas contemporâneas. Eles tornaram-se predominantes na Europa ocidental durante o século XIX, e as suas instituições e práticas foram diretamente inspiradas nas ideias e teorias dos pensadores iluministas do século XVII e XVIII. A implantação desses regimes resultou de um longo processo, um processo tortuoso, um processo com muitas lutas, justamente contra o poder absoluto dos monarcas. E ele também tem características distintivas, são várias. Se a gente for colocar, se nós formos analisar especificamente, mas elas podem ser agrupadas, se nós formos tomá-las em geral, basicamente em 3 grupos. Eles possuem regras básicas de organização do Estado, direitos civis e direitos políticos. Comentando a respeito dos tipos de democracia, nós temos os regimes democráticos não liberais. Temos também um autor que estuda especificamente esse regime, que é um regime considerado novo. Quem estuda é o Fareed Zakaria, que denominou na sua obra Liberal Democracy uma forma de democracia que não está associada aos princípios liberais. Então, ele tem uma frase que diz assim: a democracia encontra-se em desenvolvimento no mundo, mas não o liberalismo. Então, ele diz assim, que o que caracteriza justamente como democráticos esses regimes é a forma de constituição dos governos, que é pelo voto popular em eleições periódicas, livres e justas. Porém, o que os diferencia é a ausência de uma ou de várias características dos regimes liberais. Temos também um outro autor, o argentino Guillermo O'Donnell, que criou o termo democracia delegativa, justamente para dar conta desse novo processo, desse novo desenvolvimento de democracias consideradas não liberais. Esses regimes democráticos, podemos dizer assim, eles surgiram nos anos 90, em que todo o poder é delegado aos presidentes. E como exemplos desses regimes, na América Latina especificamente, nós temos a Argentina, o Peru e, mais recentemente, a Venezuela, o Equador e a Bolívia. Sobre os regimes democráticos liberais, são aqueles em que o governo resulta justamente da maioria, da escolha da maioria, por meio de eleições periódicas, livres e justas, e que ao mesmo tempo conservam todas as características dos regimes liberais, que são aquelas regras básicas lá, né? De organização, a regra básica de organização do Estado, os direitos civis e os direitos políticos. 2 importantes autores que estudam esses regimes são o Joseph Schumpeter e o Robert Dahl. E eles dizem que a diferença, ou digamos assim, a diferença entre esses 2 autores na avaliação desses regimes é o seguinte: o primeiro, o Joseph Schumpeter, ele destaca o caráter elitista
da competição, enquanto o segundo, que é o Robert Dahl, destaca o caráter pluralista, do exercício do poder. Temos então o slide de número 12, que trata a respeito da classificação e análise dos diferentes regimes políticos. Tudo isso que nós falamos até agora é estritamente necessário justamente para a compreensão dessa classificação. Ela é simples, mas para quem não estuda, para quem não conseguir assimilar, ela vai parecer um pouco complicada, mas nada que uma revisão não possa fazer com que se torne claro, se torne fácil a compreensão. Então nós temos no quadro que vocês podem ver, nós temos as autocracias liberais no canto superior à esquerda, as democracias liberais no canto superior à direita, as autocracias não liberais no canto inferior à esquerda e as democracias não liberais no canto inferior à direita. Nós vamos analisar justamente duas dimensões que são fatores que vão justamente diferenciar uma autocracia não liberal de uma autocracia liberal e uma democracia não liberal de uma democracia liberal. A primeira análise deve se focar nos dois quadrados de baixo, nas autocracias não liberais e as democracias não liberais. Nós vamos avaliar aí o grau de participação, que é a primeira dimensão. Então ele vai daí do menor grau de participação, expandindo até o maior grau de participação. E nós vamos analisar de baixo para cima os quadros aí das autocracias não liberais para as autocracias liberais e das democracias não liberais para as democracias liberais. Esse fator aí o que vai nos ajudar, ou então o que vai ser analisado, é o grau de independência ou liberdade, que é justamente a segunda dimensão de análise. Então, vai do menor grau de independência ou liberdade até o maior grau de independência e liberdade. A primeira dimensão, que é referente ao grau de participação, também elas são intituladas como fechados ou não fechados, fechados ou abertos, não democráticos ou democráticos e autocráticos ou democráticos. E a segunda dimensão é chamada de não livres ou livres e liberais não liberais ou liberais. Então, nós temos a primeira estrelinha aí como exemplo de análise. Ela se encontra justamente num ponto em que não tem nenhum tipo de grau de participação e tampouco de independência ou liberdade. Então, um regime que se encontre nessas condições, ele pode ser classificado como um regime autocrático totalitário. Nós temos a segunda estrela, que já está em um ponto, tanto em relação ao grau de independência ou liberdade, e também do grau de participação, com ganhos, né? Então, um regime mais ou menos posicionado ou analisado dessa forma, ele pode ser classificado como um regime autocrático autoritário. Quer dizer, já houve um ganho tanto de participação quanto de independência ou liberdade. Isso em relação aos governados exercendo sobre os governantes. Nós temos a terceira estrela, que já se encontra posicionada com um ganho bem maior de independência ou liberdade em relação à segunda, mas ela
mantém mais ou menos o mesmo ganho de participação que a segunda. Então, regimes mais ou menos posicionados dessa forma, eles podem ser classificados como autocráticos liberais. Nós temos também a quarta estrela, que não está tão posicionada quanto a terceira em relação ao grau de independência ou liberdade, mas ela já teve um ganho substancial em relação à segunda, no que diz respeito ao grau de participação. Então, regimes que se encontram em um ponto como esse podem ser classificados como regimes democráticos não liberais. Por fim, nós temos a quinta estrela, que se encontra, vamos dizer assim, no ápice, tanto em relação à análise do grau de independência ou liberdade, quanto o grau de participação. Então, nós podemos classificar um regime como esse como um regime democrático liberal. Então, esses foram os tópicos da nossa unidade 3, chamada Formas de Governo e Regimes Políticos. A referência é essa e desejo a todos um bom estudo.